Eurodólar em início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. A semana começou com, obviamente, com as notícias tanto vindas da Hungria, da vitória de Peter Magyar, como o aumento de novo das tensões do Médio Oriente após a falha das negociações, ou seja, a falta de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão relativamente à situação do nuclear e do armamento iraniano. Isso acabou por levar de novo os mercados um pouco em aversão ao risco, não tanto como seria receado, digamos assim. Vemos aqui o VIX a voltar novamente acima dos 20, ou seja, da tal linha que leva os mercados mais para a aversão ao risco, isto com os futuros norte-americanos, como vemos por aqui, a caírem dos máximos onde terminaram na semana passada, mas ainda assim a recuperar, sinais de que o mercado ainda está de alguma forma convencido que poderão ser retomadas essas mesmas negociações, enquanto o cessar-fogo, tal frágil cessar-fogo temporário, ainda se mantiver, apesar de, obviamente, que na primeira reação ser um pouco negativa, isto pelo anúncio de Donald Trump, que se seguiu de imediato à falha das negociações, a dizer que vai proceder com um bloqueio completo aos navios que vão e saem dos portos iranianos. Claro que isso, como primeira reação, como sempre, aliás, vimos o preço do petróleo a negociar de novo em alta, ou seja, os preços que chegaram na semana passada a voltar aqui à volta dos $90 por barril, estou a falar do Brent, voltaram rapidamente acima dos $100, onde se mantêm para já, mas ainda assim longe destes máximos que estavam a negociar acima dos $110 por barril, antes do tal anúncio do cessar-fogo. Ora, isso em termos de dólar resumiu-se hoje, uma vez mais, portanto, numa recuperação, mas a recuperação, como vemos, ainda se mantém aqui assim, nestes níveis, abaixo dos 99, não chegou sequer aos 99 pontos aqui no DXY. Portanto, esta reação para já ainda está a ser bastante contida, e isso de facto vê-se também aqui no preço no preço do euro-dólar, que cai dos máximos da semana passada, mas ainda a manter-se aqui em torno destes níveis, em torno aqui dos 1,17, ligeiramente abaixo neste momento dos 1,17. Um dia de hoje completamente nulo de indicadores económicos. Aliás, podemos ver por aqui, o que é que vamos ter hoje. Temos as vendas de casas existentes, portanto, as vendas de casas usadas nos Estados Unidos, é tudo basicamente o que temos. Depois temos aqui dois discursos. Durante o dia vamos ter Luís de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, e muito à noite, portanto aqui à volta das nossas 11h30 da noite, vamos ter de novo o Stefan Mayer. Ora, Stefan Mayer já sabemos o que é um dovish dentro da Reserva Federal, e provavelmente vai voltar a clicar no mesmo botão. Já Luís de Guindos é um dove dentro do Banco Central Europeu, mas não nos podemos esquecer que os doves ultimamente se têm transformado um pouco em oques, na medida em que começam a temer os efeitos de um petróleo mais alto, de um gás natural mais alto, a colocar uma inflação também numa espiral ascendente, e portanto estão a tentar controlar com subidas, eventualmente subindo taxas de juros. É isso que vamos tentar ouvir de Luís de Guindos. Uma posição mais forte poderá dar aqui assim algum suporte ao euro, mais forte relativamente a subidas de taxa de juros, embora estas expectativas de subida de taxa de juros para o mês de abril tenham recuado bastante, elas que já estavam
a dar praticamente como certo uma subida. Neste momento já isso não acontece, temos cerca de 30% descontado para uma subida nesta reunião de abril. Ainda durante o dia de hoje, ainda durante esta semana, obviamente vamos ter, bom, já agora durante o dia de hoje ainda vamos ter o anúncio de resultados antes da sessão norte-americana da Goldman Sachs, que poderá aqui assim dar aqui alguma volatilidade adicional, digamos aqui assim, ao dia de hoje. Tirando o dia, portanto, agora voltando para o resto da semana, vamos ter uma semana bastante fraca de dados económicos, em que os mercados obviamente vão continuar bastante ligados ao que se vai passar no Médio Oriente, além de que vamos ter aqui assim também as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional em Washington, com uma série bastante elevada, bastante grande de responsáveis de bancos centrais que vão certamente colocar, digamos, a sua ênfase na possibilidade de vermos aqui assim uma espiral inflacionista e provavelmente a estarem com discursos bastante mais rijos, bastante mais hawkish, e isso poderá aqui de alguma forma voltar a toldar, digamos, a direção dos mercados. Relativamente ao dia de hoje, ainda temos de alguma forma a proteger o euro, a suportar um pouco o euro, a tal situação que eu já referi da Hungria, que poderá dar aqui assim, portanto, a vitória da oposição húngara a Viktor Orbán poderá ou não, isso é uma questão de ainda irmos ver, mas poderá dar aqui assim, digamos, algum suporte ao euro, desde que o novo futuro primeiro-ministro húngaro alinhe, digamos, nos tais projetos, mais nos projetos europeus do que o seu antecessor Viktor Orbán. É isso que provavelmente os mercados também estão aqui a descontar, suportando aqui um pouco o euro. Olhando então agora para os gráficos e com uma análise mais técnica, o que é que nós vemos? Vemos que de facto depois desta forte subida dos preços na semana passada, aqui no gráfico semanal, ele manteve-se aqui dentro desta área de consolidação, o preço continua a manter-se em torno desta média móvel das 21 semanas, que está a 1,1686, o preço neste momento está praticamente lá, está a 1,1687. Quando olhamos para os indicadores de momento, portanto, tanto aqui o MACD como o RSI, eles mantêm-se um pouco flat, portanto, a dar a indicação de que poderemos continuar com esta consolidação a estes níveis, e ainda assim temos aqui assim o MACD a dar um momento negativo, o RSI a dar um momento positivo, portanto os dois a darem sinais neutros para a manter-se a tal consolidação para já. Quando olhamos aqui assim para o gráfico diário, vemos a semana passada terminou com um teste aqui assim à nuvem de Ishimoku, como vemos por aqui, que começa aqui com Senkou-A à volta dos 1,1715 aproximadamente, o preço foi um pouco mais acima, o preço está a recuar, mas ainda assim está agora a ter suporte na média móvel dos 200 dias, os tais 1,1670 aproximadamente, 1,1671 é a média móvel hoje destes 200 dias, ainda aqui nos tais 38,2% deste movimento. Portanto, aqui para já também toda esta área a atuar como resistência. Vamos ver o que é que se passa com este suporte, agora suporte da média móvel 200, o romper desta média móvel colocará de novo os preços em queda. Para já, o que acontece é que aqui tanto o MACD como o RSI alimentam perfeitamente as probabilidades da continuação desta tendência ascendente que ultimamente o preço do euro-dólar tem tido. Como vemos aqui no gráfico a 4 horas, depois de termos vindo aqui assim tocar nos 1,1743, basicamente,
o preço recuou e vem aqui assim, ou está aqui assim, para já ganhar suporte na média móvel 21 deste gráfico a 4 horas, antes dos tais 1,1670, que já tínhamos aqui assim mencionado atrás com o gráfico diário. O, o, os indicadores de momento, eles mantêm ainda também esta tendência ascendente, com o MACD bem acima da linha neutra, apesar de já estar neste momento com a linha do MACD abaixo da linha de sinal. O RSI que também continua acima da linha média de 50, portanto a dar o tal momento positivo, mas portanto, a direção do RSI tem vindo a ser em baixa, ou seja, a proporcionar de alguma forma a continuação desta tendência ascendente, mas a possibilitar esta tal correção que estamos aqui a ver. Para finalizar aqui com o gráfico a 1 hora, o que vemos de facto é o preço veio testar esta área que tínhamos aqui definido entre os tais 1,1720 e 1,1740 aproximadamente, volta a cair para os a ganhar e a ver o suporte nos tais 1,1670, anterior resistência, agora suporte, e com o preço a poder voltar a continuar nesta consolidação a este nível bastante apertado. Aliás, é o que vemos aqui tanto no RSI, no MACD, como no RSI, em que vemos a falta de qualquer momento ascendente ou descendente, negativo ou positivo no par, ou seja, a dar a possibilidade de vermos mais tempo esta consolidação a estes níveis. O dia de hoje é propício para isso. Não temos notícias macroeconómicas, o mercado está, digamos, suspenso, à espera, a ver o que é que acontece no Médio Oriente, se há alguma faísca, se há algum gatilho ali para que nos vá dar alguma coisa. Vamos ter também ainda, o mercado também espera, esteja o mês da época de resultados, portanto, digamos que para já, se nada acontecer de muito fora, e o meu cenário base é exatamente esse, é a manutenção para já destes níveis mais amplos, em que vamos aqui aos 16,40 até aos 1,1740, se bem que provavelmente podemos mesmo ficar com uma situação ainda mais apertada em termos de preço, consolidando aqui então entre os tais 1,1670 e 1,1720. Este é o meu cenário base, de facto, numa consolidação mais apertada, com a possibilidade de vermos algo ainda fora disto, mas dentro deste range, deste intervalo mais amplo para já. Obviamente que o romper de tudo isto em alta vai colocar os tais 1,1830 de novo na mira do mercado, abaixo serão os 1,1570. Como digo, para já este cenário conta com que o cenário de consolidação conta que não haja nenhuma situação disruptiva no Médio Oriente, obviamente. Mas, como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por mim, por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, bons negócios e eu, por mim, estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!